Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, salve amigos, salve amigas. Em nome da Federação Espírita do Estado do Ceará, nós damos as boas-vindas a vocês para o 18º encontro da nossa 10ª edição do curso básico de Espiritismo, agora neste segundo semestre de 2020. Hoje, 12 de dezembro, 12/12. Coincidênciazinha legal, não é? Muito bem. Nós damos as boas-vindas a todos vocês para o estudo regular do nosso curso, que trata da Revista Espírita e de uma das obras básicas, de uma das obras da codificação de Allan Kardec. Hoje nós estudaremos a Gênese. Então, neste primeiro momento, nós teremos como facilitador o nosso irmão Fernando Freitas, do Centro Espírita João o Evangelista. O Fernando vai falar sobre o número de setembro de 1866 da nossa amada e utilíssima Revista Espírita. Eu cantarei uma canção como prece inicial e em seguida passarei a palavra ao nosso caro amigo Fernando. A canção é Ecos da Boa Nova, de Os Amigos de Francisco, Espíritos, através de Tarcísio Lima. Não vos afadigueis pela posse do ouro, nem tudo é comer, ou beber, ou vestir. No mundo celestial, onde o vosso tesouro, ao reino de Deus, convertei-vos e servir. Aqueles que já têm para a vida da alma, se dará bem mais e melhor compreenderão. E quantos que não têm a riqueza que acalma, até do que pensam que têm se privarão. Homens sobre a terra, estáis em jornada, que até pendei de vós é mais longo ou menor. Entre a vossa dor e a celeste morada, Jesus é a porta, o caminho, meu amor. Homens sobre a terra, estáis em jornada, que até pendei de vós é mais longo ou menor. Entre a vossa dor e a celeste morada, Jesus é a porta, o caminho, meu amor. Entre a vossa dor e a celeste morada, Jesus é a porta, o caminho, meu amor. Jesus é a porta, o caminho, meu amor. Olhai a mera fauna e a flora singela, o Pai as adulta protege e conduz, mas vede com maior, mais intensa e mais bela é a vida que Deus semeou na vossa luz. Aquele que hoje está a serviço do Cristo, todo renovado, seu ser agora é. As coisas que são velhas e o mal que foi visto, tudo isso passou no fenômeno da fé. Homens sobre a terra, estáis em jornada, que até pendei de vós é mais longo ou menor. Entre a vossa dor e a celeste morada, Jesus é a porta, o caminho, meu amor. Homens sobre a terra, estáis em jornada, que até pendei de vós é mais longo ou menor. Entre a vossa dor e a celeste morada, Jesus é a porta, o caminho, meu amor. Entre a vossa dor e a celeste morada, Jesus é a porta, o caminho, meu amor. Jesus é a porta, o caminho, meu amor. Jesus é a porta, o caminho, meu amor.
Muito bem. Passamos então a palavra para o nosso irmão Fernando Freitas. Fica com Deus, meu irmão. Bom trabalho para ti. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. E é com um sentimento de agradecimento a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje que iniciamos essa nossa pequena exposição sobre a Revista Espírita de setembro de 1866 em seus aspectos pontuais e doutrinários. Vejamos então o que iremos encontrar neste exemplar da Revista Espírita. Vale lembrar, inicialmente, que não temos a intenção de, neste espaço, repassar os conteúdos ipsis literis ou mesmo esgotar as conclusões e percepções sobre os assuntos abordados, mas digamos que a nossa intenção maior seria despertar a nossa curiosidade para que possamos nos debruçar, tão logo tenhamos oportunidade, sobre esses conteúdos, buscando ler a Revista Espírita na íntegra. Pois bem, Kardec inicia a Revista Espírita de 1866, de setembro de 1866, para ser mais exato, com o artigo Os Irmãos Davenport em Bruxelas. Em seguida, ele comenta em Crônica de Bruxelas as críticas feitas à doutrina espírita pelos seus opositores a partir dessas exibições dos irmãos Davenport naquela capital da Bélgica. Na sequência, Kardec nos traz o artigo O Espiritismo apenas pede que seja conhecido, que, como o próprio título sugere, fala da superficialidade de conhecimentos dos críticos da doutrina em relação à mesma e da necessidade de se estudar a doutrina espírita para compreender melhor a sua essência, coisa que geralmente os que a atacavam não se dispunham a fazer, Em seguida, Kardec nos traz um extrato do jornal O Progresso Colonial, da Ilha Maurício, que é uma ilha localizada no Oceano Índico e que pertence ao continente africano, em que é publicada uma comunicação atribuída a um espírito denominado Lázaro. Em Os Fenômenos Apócrifos, Kardec traz à baila alguns fenômenos ditos espíritas que aconteceram na França e nos Estados Unidos, chamando a atenção para o fato de que nem todo fenômeno aparentemente produzido pelos espíritos deve ser antecipadamente tomado como tal, sob pena de se incorrer no ridículo e no descrédito. No dizer de Kardec, há que se analisar com cautela todos os fenômenos que nos são apresentados, até porque naquela época muitos dos inimigos da doutrina espírita eles procuravam desmoralizar a doutrina através desses fenômenos que não eram realmente produzidos por espíritos, mas esperando que os espíritas se arvorassem a dizer que era, que é para eles serem desmoralizados. Dando prosseguimento, Kardec nos traz uma matéria publicada no Petit Journal, de 14 de maio de 1866, intitulada Cabelos Embranquecidos sob a impressão de um sonho. E aí ele faz uma análise à luz da doutrina espírita dos fatos apresentados na matéria, sobre os quais falaremos adiante. Pois bem, finalmente, Kardec encerra essa edição da Revista Espírita com a seção Variedades, na qual ele reproduz uma correspondência de um espírita de Caen, cidade da região da Normandia, na qual o confrade, o amigo de doutrina, o parceiro de doutrina, trata da mediunidade de vidência nas crianças. Bem, caros irmãos, agora que já temos uma noção de quais são os assuntos tratados nessa edição da Revista Espírita de 1866, vamos conversar um pouquinho sobre eles. Iniciemos com os irmãos Davenport em Bruxelas. Quem foram os irmãos Davenport? Numa consulta rápida da internet, e aí nós queremos sugerir os sites da Federação Espírita do Paraná, autores espíritas clássicos, ou até mesmo a Wikipédia, nós vamos encontrar que os irmãos Ira Erastus Davenport e William Henry Davenport eram médiuns de efeitos físicos americanos que ficaram famosos fazendo turnês pelo mundo todo, exibindo-se em um armário de 3 portas, dentro do qual ocorriam as materializações parciais de espíritos,
sobretudo os rostos, as mãos e os braços, que tocavam instrumentos musicais que eram deixados ao alcance para divertimento e espanto do público. Então, nesses sites que nós colocamos como sugestão, vamos ter uma descrição minuciosa desses fenômenos, que não nos cabe aqui descrever, né, devido ao nosso tempo. Entretanto, o que nos chama a atenção nesse tema da Revista Espírita é que Kardec se refere ao sucesso dos irmãos Davenport em Bruxelas e ao incidente ocorrido com os mesmos quando de sua passagem por Paris, quando eles foram agredidos, né, por um indivíduo antes mesmo da exibição do espetáculo. Aí o camarada destruiu o armário deles, né, foi uma coisa bem terrível. E aí o espetáculo acabou sendo cancelado. A partir dos comentários feitos por Kardec, nós concluímos pelo menos duas coisas, né? Primeiro, os médiuns de efeitos físicos em questão, né, os irmãos Davenport, não eram adeptos da doutrina espírita, já que cobravam ingressos e, vamos dizer, espetacularizavam a mediunidade, né? Segundo, que os grupos espíritas sérios, já mesmo naquela época, já não tinham tanto interesse por esses fenômenos, porque eles eram destituídos de ensinamento moral, né? E porque seriam tão somente de divertimento frívolo para os que não viam além da superficialidade, né? Prova disso é que Kardec recebeu o convite para ir ao espetáculo, né? Aquele que acabou não ocorrendo, e esse convite tinha assim por objetivo atestar, né? Tipo assim, que os espíritas atestassem a autenticidade daqueles fenômenos, mas o mestre Lyonês declinou do convite, tanto por falta de interesse naquele tipo de comunicação, né? Kardec já estava envolvido em assuntos bem mais sérios, né? Quanto para não atrelar o espiritismo àquele tipo de evento. No artigo Crônica de Bruxelas, vamos encontrar alguns textos, né, de jornais da época fazendo alusão à passagem dos irmãos Davenport pela capital belga, mas principalmente, né, aproveitando-se para atacar o espiritismo, já que nas palavras do senhor Bertrand, né, a doutrina espírita nada traz de novo. Porque, segundo ele, tudo que a doutrina espírita prega já havia sido pregado anteriormente por vários sábios, inclusive o próprio Jesus. Chama-nos a atenção a resposta de Kardec a essa afirmativa, que é aí que nós pedimos licença a vocês para reproduzir, ainda que de forma resumida, dada a sua importância. Então, o que é que Kardec diz sobre essa afirmativa de que a doutrina espírita não traz nada de novo, né, que ela só reproduz o que já foi dito, que já foi comentado por outras doutrinas e por outros, digamos, missionários, né? A moral dos espíritos é tão velha quanto o mundo, porque é a lei de Deus, e esta lei deve ser de toda a eternidade, e a criatura nada pode acrescentar à obra do Criador. Prossegue ainda o mestre Lyonês. A diferença: o código de moral, antes só promulgado por algumas individualidades, foi reproduzido em livros que nem todo mundo lê ou compreende. Hoje, esse mesmo código é ensinado não mais por alguns homens, mas por milhões de espíritos que foram homens em todos os países, em cada família e, a bem dizer, a cada indivíduo. E conclui sabiamente o codificador: só haverá motivos para dizer-se que o ensino moral dos espíritos é supérfluo quando se tiver provado que os homens são bastante bons para os dispensar. Até lá, não é de admirar vê-los repetidos sob todas as formas e em todos os tons. Pois muito bem, a doutrina espírita então vem nos dizer o que já vem sendo dito ao longo dos séculos, só que de modo muito mais claro, sem os véus e alegorias que foram colocados propositalmente no passado
sobre os ensinamentos morais e os princípios que regem a vida espiritual. Passemos agora para o tópico "O Espiritismo apenas pede que seja conhecido", do qual nós destacamos 2 trechos. No primeiro, Kardec refere-se às pessoas que comentam que o Espiritismo é fruto da fantasia e tende a desaparecer. Então, o que é que nos diz Kardec? Porque o Espiritismo faz menor ruído neste momento, algumas pessoas imaginam que há uma estagnação em sua marcha progressiva. Desde o começo, o Espiritismo congregou todos aqueles em que essas ideias estavam, a bem dizer, em estado de intuição. Teve apenas que se mostrar para ser aceito com entusiasmo. No segundo trecho, Kardec fala especificamente dos espíritas. Quanto aos espíritas, o primeiro momento foi o do entusiasmo, mas um estado de superexcitação não pode ser permanente. Ao movimento expansivo exterior, sucedeu um estado mais calmo. A fé também é viva, mas é mais fria, mais racional e, por isso mesmo, mais sólida. Isso faz com que nós nos lembremos de nós mesmos, de nossas trajetórias enquanto espíritas, do encantamento inicial pela doutrina, aquele quase fascínio, depois a calmaria, a busca pelo conhecimento e a fé fortalecida e raciocinada que a vivência dos postulados espíritas nos traz com o passar do tempo. A curiosidade pelos fenômenos mediúnicos aos poucos vai cedendo lugar para a busca pelo crescimento moral, que acreditamos deve ser a busca de todo verdadeiro espírita. Na sequência, Kardec nos traz um extrato do jornal O Progresso Colonial das Ilhas, ou da Ilha Maurício. E o que é que diz esse extrato? Nesse extrato nós temos uma mensagem mediúnica assinada por um espírito que assina como Lázaro, e nessa mensagem ele comenta o desencarne de um homem chamado Georges, que vivia na miséria e cujo corpo ninguém veio reclamar, não tendo recebido um enterro digno sequer. O que chama a atenção nesse extrato é o fato de o Espiritismo naquela época já ter atravessado o Oceano Índico, chegando até o continente africano, onde fica a referida ilha. No artigo seguinte, os fenômenos apócrifos, Kardec comenta, como já o dissemos no início, algumas reportagens de jornais com relatos de fenômenos espíritas, sobretudo nos Estados Unidos, colocando, entretanto, algumas ressalvas na aceitação desses fenômenos como verdadeiros, já que muitos inimigos da doutrina buscavam, à época, desmoralizá-la através de fraudes e embustes ou histórias inverídicas, chamadas fake news da época. Porém, algumas com fundos de verdade que só reforçam a continuidade da vida. Por isso, Kardec arremata o artigo com a seguinte citação: "Quantas coisas nos explica o grande princípio da perpetuidade do espírito e do laço que une o espírito à matéria. Talvez jamais os jornais, negando o espiritismo, relataram tantos fatos em apoio das verdades que ele proclama." No artigo seguinte, "Cabelos embranquecidos sob a impressão de um sonho", Kardec nos traz uma matéria veiculada no Petit Journal de 14 de maio de 1866, que descreve a experiência vivenciada por um engenheiro que, tendo ido visitar uma mina na região da Bretanha, chegou ao local ao anoitecer e teve que pernoitar em um albergue para somente fazer a visita no dia seguinte. Entretanto, durante a noite, em sonho, ele não só visitou a mina, como desenhou uma planta detalhada da mesma, que ao acordar se encontrava ao pé da sua cama. E o mais estranho nessa história é que os cabelos do engenheiro teriam se tornado embranquecidos ao acordar. Pois bem, mesmo não podendo dar a garantia da autenticidade do fato, Kardec chama a atenção para o fenômeno do desprendimento parcial do corpo físico que experimentamos durante o sono, e no caso em questão, do possível sonambulismo de que era portador o engenheiro. Fatos como esse podem ser explicados pela doutrina espírita através do estudo do perispírito, de suas propriedades e de sua ligação com o corpo físico. Finalmente, encerrando esse número da Revista Espírita,
Kardec nos traz, na seção Variedades, o depoimento de um companheiro espírita de Caen, região da Normandia, que presenciara em um hotel em que se hospedaram naquela cidade a interação de uma menina de 4 anos com alguns espíritos. Mesmo não sendo dotado de evidência, né, as expressões e as reações da menina, que não sabia que estava sendo observada, não deixavam dúvida de que ela estava interagindo com seres invisíveis. Então ela conversava, né, horas ela ria, ora ela ficava chateada, triste, ora ela oferecia comida, né, para esses amigos invisíveis com que ela estava, né, se relacionando, né? E isso durou mais de meia hora, essa interação, né? Kardec, comentando o ocorrido, lamenta o fato de o companheiro não ter interrogado a criança sobre a conversa que ela estava tendo e com quem, né, ela estava tendo essa conversa. De qualquer forma, assevera o codificador que muitos outros fatos provam, né, que a mediunidade de evidência é muito comum, se não mesmo geral, nas crianças, e isto é providencial. Por quê? Segundo Kardec, os guias da criança mostram-se a ela a fim de que a transição da vida espiritual para a encarnação não seja muito brusca. Depois se apagam pouco a pouco, à medida que a criança cresce e pode agir em virtude de seu livre arbítrio. E é com essa seção de variedades, meus irmãos e minhas irmãs, que Kardec fecha a edição da Revista Espírita de setembro de 1866 e que nós encerramos nossa participação no estudo de hoje, desejando a todos e a todas bons estudos, lembrando-nos sempre do que nos solicita o Espírito de Verdade no item 5 do capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Que Deus abençoe a todos. Vamos dar continuidade então ao nosso trabalho. Agora nós teremos a segunda parte, em que estudaremos a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Este é o nome do livro. E o tema de hoje será a Gênese orgânica, espiritual e mosaica segundo o Espiritismo. O facilitador será o nosso irmão Douglas Menezes, também do SEG, Centro Espírita João o Evangelista. Eu vou cantar uma canção, enxerido como sou, vivo querendo cantar, não é? Vou cantar uma outra canção aqui neste entremeio, que é também dos Amigos de Francisco. E o texto é um excerto de um poema bem maior, muito maior. O nome, inclusive, o nome é bem maior, mas não tinha nada a ver isso com o bem maior que eu disse. O poema é muito maior, do nosso irmão Guerra Junqueiro, o Melro. E é um excerto perto do final que é absolutamente lindo, e eu tive a graça de musicá-lo sob a influência dos irmãos espirituais, os Amigos de Francisco. Tudo que existe é imaculado e é santo. Em toda miséria há o mesmo pranto, e em todo coração um grito igual, e em todo coração um grito igual. Tudo que existe é imaculado e é santo. Em toda miséria há o mesmo pranto, e em todo coração um grito igual, e em
mesma aurora, purificado com a mesma aurora. Ó mistério sagrado da existência, hoje, só hoje eu te adivinho, ao ver que a alma tem a mesma essência, pela dor, pelo amor, pela inocência. Quer guarde um berço, quer proteja um ninho, quer guarde um berço, quer proteja um ninho. Só hoje eu sei que em toda criatura, desde a mais bela até a mais impura, ou numa pomba ou numa fera brava, Deus habita, Deus sonha, Deus murmura. Ah, Deus é bem maior do que eu julgava. Tudo que existe é imaculado e é santo. Em toda miséria há o mesmo pranto. Em todo coração um grito igual. Em todo coração um grito igual. Ah, Deus é bem maior do que eu julgava. Muito bem, passamos então a palavra para os nossos irmãos. Paz e bem, bom trabalho para você. Convocados pelo nosso irmão Richard, nós precisamos defender aqui nesse momento 3 temas: Gênese orgânica, Gênese espiritual e Gênese mosaica, que estão na primeira parte do livro A Gênese, o penúltimo livro de Allan Kardec. São 3 assuntos altamente filosóficos que comportam, logicamente, discussões e avaliações, mas que nós tentaremos fazer aqui agora, tipo o suprassumo do sumo. A Gênese orgânica se encontra no capítulo 10. Reporta-se, logicamente, à primeira formação dos seres vivos. E eu me reporto, ironicamente, de quando era criança, que tinha uma discussão filosófica fundamental. Afinal de contas, quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Do mesmo modo, sucessivamente, a humanidade se debate sobre esse tema, questionando, afinal de contas, nós viemos do macaco, nós tivemos um primeiro casal, afinal de contas, quem tem razão? E é justamente isso que Kardec pergunta. Uma primeira questão que se apresenta é: cada espécie animal deriva de um primeiro casal ou de diversos casais criados, ou, se assim o preferirmos, germinados simultaneamente em diversos lugares? Então, para responder essa proposição, Kardec se vale das várias ciências emergentes já no século XIX, mais fortalecidas. Naquela época, a química, a física, a geologia, a astronomia. Cita, por exemplo, que para formar a água é necessário uma parte de oxigênio e 2 de hidrogênio. Se 2 partes de oxigênio são combinadas com 2 de hidrogênio, ao invés de água, obteremos o deutóxido de hidrogênio, líquido altamente corrosivo, formado, no entanto, com os mesmos elementos da água, porém em uma outra proporção. Então, por esses e outros conhecimentos, Kardec chegou a uma conclusão, que a última proposição é a mais provável. O estudo das camadas geológicas atesta que isso aconteceu no passado. Teria sido impossível apenas com um único tipo de origem primitiva que várias espécies surgissem no globo ao mesmo tempo ou em lugares simultaneamente. Então ficou claro para Kardec que tudo isso veio concorrer para provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. Essa tese da germinação, meus irmãos, pode ser muito facilmente compreendida, aqui mesmo partindo do princípio da observação do nosso território, o Ceará. O que é que acontece nas secas? Os rios e lagos, eles secam de uma tal maneira e tudo que é vida ali acaba morrendo. Mas se observarmos bem, nas primeiras chuvas, tudo começa a mudar, o cenário muda completamente. O verde passa a dominar a paisagem e logo, quando as chuvas começam,
a vida volta a brotar novamente nos lugares onde era apenas aridez. Kardec vai mais adiante quando diz: suponhamos que a Terra voltasse ao seu estado de incandescência. Tudo se decomporia. Os elementos se separariam, as substâncias se fundiriam, as voláteis se volatizariam. Depois, num segundo resfriamento, resultaria uma segunda precipitação e as antigas combinações se formariam novamente. E prossegue: na semente de uma árvore não há uma árvore propriamente dita, nem madeira, nem folhas, nem flores, nem frutos. A semente encerra um germen que brota quando em condições favoráveis. Isso me fez lembrar de uma experiência muito simples que minha neta trouxe da escola, que era para pegar caroços de milho e colocar na terra. E nós participamos desse processo. E é impressionante que ao passo de uma semana e poucos dias, começaram a germinar as primeiras plantas daquelas sementes. Então, pela simples observação, nós veremos que a germinação realmente acontece em vários locais, pode acontecer ao mesmo tempo, e isso sobre determinadas combinações, afinidades e condições que a própria matéria oferece. Acabei de falar sobre os caroços de milho colocados na terra, que eles cresceriam ou cresceram. Vamos supor que isso se desse em um local, digamos, com temperaturas de 10 graus, 5 graus, 2 graus Celsius. Será que esse milho realmente floresceria da mesma maneira? Claro que não. Então, houve uma combinação de fatores e de elementos químicos, físicos, biológicos e, logicamente, naturais. Outra conclusão que Kardec chegou é que não há geração espontânea senão nos seres orgânicos elementares. Não acontece nas organizações de animais complexos. Aqui, inclusive, preciso fazer uma ressalva que o nosso slide está incorreto. Essa teoria, inclusive, Kardec ressalta que é a mais aceita por observadores, como a mais racional. Então, para estabelecer um raciocínio melhor sobre o tema proposto, Kardec ressalta o seguinte, que o princípio material é basicamente o mesmo para todos os seres vivos. Plantas e animais são formados dos mesmos princípios constitutivos. É preciso compreender isso exclusivamente no sentido material. Tanto que Kardec enfatiza que, aliás, estamos aqui tratando apenas do corpo. Enfatizando Kardec que na matéria orgânica existe um princípio especial, inapreciável, que ainda não pôde ser definido. É o princípio vital. Este princípio é ativo no ser vivente e é extinto no morto. E seguindo a lei do progresso, meus irmãos, Kardec deixa bem claro que cada espécie é um aperfeiçoamento da espécie imediatamente inferior. O homem deve se resignar a ver em seu corpo material o último elo da animalidade na Terra. Em nos aprofundando nessa questão do princípio material, veremos que algumas questões, como a origem das raças ou então das espécies, geralmente tendem a derrubar determinados princípios e ideias puramente humanas, como, por exemplo, a pureza da raça ariana, tão defendida pelos nazistas no princípio do século XX. Recordo nos meios acadêmicos que havia uma certa indignação por parte de alguns alunos que diziam, não posso ter vindo do macaco. Kardec coloca que do ponto de vista corporal e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, da qual não difere senão por alguns detalhes de forma exterior. Quanto ao mais, tem a mesma composição química que os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, respiração, secreção, reprodução. Em suma, nasce, vive e morre nas mesmas condições e com a morte de seu corpo se decompõe como o de tudo quanto vive. É tanto que no item 23 do subcapítulo Homem Corporal, Kardec ressalta que, por mais que as ideias materialistas tentassem sufocar o Espiritismo, não foi possível, até porque o Espiritismo caminha passo a passo com o materialismo no terreno da matéria, admite tudo o que este admite. Porém, onde o materialismo se detém,
O Espiritismo, então, prossegue. O Espiritismo e o materialismo, portanto, são como dois viajantes. Caminham juntos, mas, partindo de um mesmo ponto, chega um certo momento em que um deles diz: não posso ir mais longe. Então, o outro continua. Vamos agora para a outra contraparte do nosso estudo, a gênese espiritual. Partindo da ideia central, meus irmãos, de que todos nós temos dentro de si, carregamos dentro de si uma noção de uma divindade, de uma força, nós esbarramos num questionamento secular, por que não dizer milenar, de todos os povos existentes. Afinal de contas, existe um lado espiritual, uma contraparte espiritual? Kardec entendeu que o princípio espiritual ele não necessita de demonstração, sendo um corolário do princípio material, ou seja, uma decorrência de uma verdade já estabelecida no âmago, no íntimo de todos nós, entendendo que o princípio espiritual se afirma por seus efeitos, como matéria também se afirma pelos que lhes são próprios. Kardec então preambula o capítulo 11, a Gênese Espiritual, com a seguinte proposição: todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Se somos criaturas de Deus, um ser supremo, de suprema inteligência, logo, tudo que decorre dele é também, ou gera também, efeitos inteligentes, ou inteligíveis. Então Kardec questionou: o princípio espiritual e o princípio vital são uma e a mesma coisa? Kardec, então, chegou a um ponto em que definiu que não é possível confundir os dois princípios, o espiritual e o vital, pois há seres que vivem e não pensam, citando como exemplo as plantas. Outro exemplo, corpos orgânicos que, apesar de terem vida, princípio vital, neles já não há mais nenhuma manifestação do pensamento. Então, a vitalidade física independe da ação inteligente, são princípios diferenciados. Porém, deduziu que, havendo inteligência, a inteligência poderia atuar sobre a matéria, constituindo-se a matéria como objeto de trabalho do espírito, e o corpo seria apenas um envoltório ou um instrumento de trabalho. Portanto, não é o vestuário de carne que eleva o homem acima do bruto, é o ser espiritual, o seu espírito que o eleva. Uma outra conclusão que chegou Kardec é que não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, e sim a morte desse que gera a partida do espírito. Recordo quando eu era criança que perguntei à minha mãe de onde é que eu tinha vindo. Ela me disse que eu cheguei na vida, na Terra, através do bico de uma cegonha. Lógico que para uma criança, naquela época, tudo era possível, e isso continuou batendo na minha cabeça durante muito tempo, até porque eu nunca acreditei nisso, que eu teria vindo à Terra num bico de uma cegonha. Então a doutrina espírita veio em socorro das minhas indagações e creio que de muitos de vocês, porque veio nos ensinar como é que se opera a união do espírito e do corpo, e isso se dá na encarnação. Obedecendo aos ditames da lei do progresso, todos nós, partindo de um mesmo ponto, de um mesmo princípio, de uma mesma origem, nós temos que passar pelas vias do aprendizado, e isso se dá não só neste mundo, como também em tantos outros, através do processo da encarnação. Kardec resume isso no item 18 desse capítulo, dizendo o seguinte: quando o espírito deve se reencarnar num corpo, em vias de formação, um laço fluídico que nada mais é senão uma expansão de seu perispírito o liga ao germen em cuja direção ele se sente atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germen se desenvolve, firma-se então o laço. Sob a influência do princípio vital material do germen, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula ao corpo que o forma. Daí se pode dizer que o espírito, por intermédio de seu perispírito, de alguma forma toma raiz no germen, como uma planta na terra. Quando o germen está inteiramente desenvolvido, a união é completada e então ele nasce para a vida exterior, material. Se quisermos ter uma dimensão do que Kardec falou, procuremos ler no livro Missionários da Luz a encarnação de Segismundo, que nos dá um perfeito passo a passo
de como acontece essa encarnação. Do mesmo modo, meus irmãos, a desencarnação é justamente a partida do espírito. Nós vimos no slide anterior que não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas sim a morte desse que gera a partida do espírito. E em partindo, o que é que acontece? Somos todos lançados ao ponto de origem. Então Kardec observa um outro tópico chamado a reencarnação. Se a encarnação é a chegada do espírito a um mundo, um determinado mundo, ocupando um determinado corpo, a reencarnação é justamente a sucessão de encarnações. Kardec enfatiza que é uma consequência da lei do progresso, como também chegou a concluir que, se as almas fossem criadas ao mesmo tempo que os corpos, as almas que nascessem hoje seriam tão primitivas como as que viviam há mais de 1000 anos. Ou seja, todos nós somos diferenciados em nossas experiências. Quando aqui chegamos, ou já proveniente de outros mundos, nós tivemos várias e várias reencarnações sucessivas, como também teremos aqui neste globo terrestre. Eu havia falado há poucos instantes que quando há o decesso da vida física, da organização, do princípio vital, o espírito novamente é lançado ao mundo dos espíritos. E enquanto ele não reencarna, ele também se encontra no estado de errante, na erraticidade. É o que disse Kardec na seguinte frase: no intervalo de suas existências corporais, os espíritos estão no estado de erraticidade e compõem a população espiritual ambiente do globo a que estão ligados. Então, nesse aspecto, nós como espíritos imortais e sujeitos às leis de causa e efeito e também da grande lei evolutiva do progresso, nós podemos ser recambiados para determinados mundos de acordo com a nossa necessidade e grau evolutivo. Bem, vamos agora à Gênese mosaica. Eu deixei a propósito 2 itens do capítulo anterior, que seriam raça adâmica e doutrina dos anjos decaídos e do paraíso perdido, para este outro momento, que é a Gênese mosaica. Eu possuo uma Bíblia que foi um presente de um irmão meu, que foi editada em 1978 pela editora Santuário de Aparecida de São Paulo, que é simplesmente fantástica. Nós sabemos que o Pentateuco de Moisés, ele começa com o livro de Gênesis. Gênesis, do grego, significa princípio, origem. Como eu dizia, essa Bíblia é muito maravilhosa pelo seguinte, porque ela dá o texto bíblico, mas ela também tem umas notas de rodapé que são fantásticas. Como todos nós sabemos, a criação é reportada como sendo feita em 7 dias. Então, se eu for me deter por todos os detalhes dessa Gênese, do livro de Gênesis, haveremos de extrapolar o nosso tempo. Então eu vou pegar apenas alguns itens para podermos entender esse assunto melhor à luz do Espiritismo. Vamos aqui pegar o primeiro dia, extraído de Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus movia sobre a superfície das águas. E Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Uma primeira coisa que nos chama a atenção é a questão do conceito de dia. Afinal de contas, o dia bíblico era um tempo de 24 horas. Se nós pegarmos a tradução de dia, veremos que a palavra ion, ela reporta um dia que começa à tarde e vai até a manhã do dia seguinte, ou seja, do pôr do sol ao pôr do outro sol. Então, a literalidade dos textos ou da compreensão dos textos deixou um campo aberto, vastíssimo, para inúmeras indagações e interpretações. Cumpre, então, lembrar uma carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, que diz o seguinte: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, diante dessas e de outras dúvidas e questionamentos filosóficos e científicos, Kardec, então, ressaltou que, pelo Espiritismo, quanto à parte espiritual, foi necessário fazer um paralelo entre os 2 princípios já expostos com a questão espiritual e o texto de Moisés, ou atribuído a Moisés, chegando ao entendimento que, sobre alguns pontos, há uma certa concordância entre a Gênese de Moisés e a doutrina científica. Para comandar esse estudo comparativo, Kardec não se valeu dos dias
estabelecidos por Moisés no Gênesis, no livro de Gênesis, como dias, mas sim como períodos. Então vemos como o primeiro dia, ou o primeiro período astronômico, que a ciência nos fala da aglomeração da matéria cósmica universal num ponto do espaço, sequenciado pela condensação da matéria, origem das estrelas, Terra, Lua e os planetas, estado primitivo, fluídico e incandescente da Terra, atmosfera imensa carregada de toda a água em vapor e de todas as matérias volatizáveis. Como dito há pouco, há uma sincronia entre os períodos que a ciência propõe, com também os dias propostos no livro de Gênesis. Para reafirmar isso, vamos pegar aqui o terceiro dia. Segundo a narrativa de Moisés, as águas foram reagrupadas e se transformaram em mares. Surgiram terra, ervas e árvores. Porém, dando um salto para o sexto dia ou sexto período da ciência, veremos que há um descompasso. A ciência estabeleceu que o sexto período foi tipo um dilúvio universal. Após esse dilúvio, surgiram terras de aluvião, vegetais e animais atuais, inclusive o homem. Considerando que a nossa Terra, segundo as ciências, foi constituída há cerca de 4,7 bilhões de anos, somente há 200 milhões de anos surgiram as primeiras espécies parecidas conosco, com os humanos. Em descompasso, o sexto dia, Moisés diz o seguinte: disse Deus, produz a terra animais vivos, animais domésticos e animais selvagens. Deus, então, criou o homem à sua imagem, e o criou à imagem de Deus, e o criou macho e fêmea. Deus os abençoou e disse: crescei e multiplicai-vos. Aqui nos parece uma grande puerilidade dos textos de Moisés, porque é como se diferenciasse os animais domésticos dos selvagens criados a um só tempo, um só dia. Da mesma forma, o texto de Moisés dá uma ideia de estabelecimento dos gêneros, inclusive entre o casal primevo. Cumpre aqui fazer um ressalto. Em Gênesis capítulo 1, 26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Fica a pergunta: havia então outros deuses para Deus conversar? Por fim, chegamos ao sétimo dia. Foram assim terminados os céus e a terra e todo o conjunto. Concluído no sétimo dia toda a obra que havia feito, Deus então repousou. Então aqui temos, além do trabalho de Deus, o primeiro feriado. Sem podermos descer muito a detalhes, e como a doutrina espírita não pode ser compreendida apenas pelo estudo de um livro, mas sim em sincronia com os demais livros da codificação, vamos agora recorrer ao Livro dos Espíritos, no item 50, na questão 50, quando Kardec pergunta: a espécie humana começou por um único homem? A resposta dos Espíritos foi: não. Aquele a quem chamais de Adão não foi o primeiro, nem o único. Na questão 51, Kardec pergunta: podemos saber em que época viveu Adão? E a resposta foi: mais ou menos na época em que assinalais, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Se tomarmos a leitura do livro A Caminho da Luz, recebido psicograficamente por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nós veremos que realmente há uma confirmação quanto a isso. A raça adâmica surgiu aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Houve realmente um dilúvio bíblico e também todos nós somos partes de um projeto chamado Resgate de Adão. Ou seja, pela necessidade evolutiva, nós fomos recambiados de outros mundos, estamos aqui para progredir e alguns de nós vão continuar aqui, enquanto outros também serão recambiados novamente, repatriados para outros mundos. Cumprindo o que eu disse anteriormente sobre a questão da raça adâmica, que deixei para este tópico, nós podemos obter as seguintes conclusões. Segundo os ensinos dos Espíritos, a raça adâmica é uma dessas grandes imigrações, uma dessas colônias de espíritos vindos de outras esferas. Adão e seus representantes, ou descendentes, são representados na Gênese como homens essencialmente inteligentes. Sem falar na cronologia chinesa, 30.000 anos, documentos atestam que o Egito e a Índia eram povoados pelo menos 3.000 anos antes da era cristã. A raça adâmica, então, tem todas as características de ser uma raça proscrita. Os espíritos que dela fazem parte foram exilados sobre a terra.
Sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde vieram era mais adiantado que a Terra. Ao relegar essa raça sobre a Terra, Deus teve razão de lhes dizer: tirarás teu alimento do suor do teu rosto. Então, agora fechando esse assunto, vamos fazer algumas conclusões sobre a Gênese mosaica. Então, as conclusões que podemos chegar foram as seguintes: nada foi miraculoso na criação. As ciências contradizem a Bíblia. Para elas, a vida orgânica iniciou nas águas. Dias foram longos períodos ou eras. Os relatos de Moisés são anacrônicos em relação aos períodos históricos científicos. A Terra nunca foi o centro do universo e nem foi criada primeiramente. Ainda sobre essa questão do anacronismo, ou seja, o descompasso na cronologia, eu posso ressaltar uma observação. Por exemplo, no segundo dia surgiram as ervas e as verduras, as árvores frutíferas, e somente depois, no terceiro dia, foi que Deus criou os luzeiros. Fez 2 grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. Fez também as estrelas. Como eu disse, essa Bíblia é cheia de notas de rodapé, e uma delas fala sobre isso, dizendo o seguinte: a narração da criação dos animais, como das plantas, não se opõe por si mesma ao evolucionismo ou outras teorias científicas sobre a origem desses seres. O que a Bíblia quer ressaltar é que eles são criaturas de Deus. E isto falo na linguagem e na mentalidade do tempo. Repare-se como as plantas aparecem antes do Sol e da Lua, coisa cientificamente impossível. Trata-se de uma esquematização poética e não de uma reportagem histórica. Ou seja, meus irmãos, isso está num livro religioso que as pessoas não observam ou não têm acesso a esse tipo de informação. Então, voltando aqui às conclusões, a concepção da criação teve por bases em lendas da Suméria e de outros povos. Os escritos atribuídos a Moisés foram escritos por várias mãos, repassados pela oralidade e sofrido deturpações. Prevalece em tudo a linguagem e a licença poética. No entanto, como fechamento, no capítulo 12, item 12 de A Gênese, Kardec nos alerta o seguinte: não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica, estudemo-la, ao contrário, como se estuda a infância dos povos. É uma epopeia rica de alegorias, das quais é preciso procurar o sentido oculto, que é necessário comentar e explicar com as luzes da razão e da ciência. Meus irmãos, estamos de volta para fazer a finalização do nosso trabalho de hoje. Nós contamos com a participação dos nossos irmãos Fernando Freitas, com a Revista Espírita, Fernando Freitas, que é do SEGE, e o nosso irmão Douglas Menezes, que também é do SEGE, que nos falou sobre a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E contamos também com a edição do nosso amigo e amado irmão Francisco Torres, lá do Cedim. E como cerimonialista, eu que já estou ficando costumeiro aqui nesta finalidade, nesta posição. Que bom! Significa que está sendo gostado por vocês e pelo nosso coordenador geral, Richard Alexandrino. Valeu, Richard, um grande abraço para você. Queremos daqui fazer um lembrete para a exposição que vai acontecer no sábado que vem, dia 19, e que hoje é a 18ª, lembram? A 18ª exposição. Essa do dia 19 é a 19ª. Outra coincidência com a de hoje, que é 12/12. No sábado que vem é 19/12, mas no dia 19 teremos a 19ª exposição. Outra coincidência, né? Muito bom, é muito legal. Eu gosto demais dessas coisas.
Beleza. Na Revista Espírita, que nós vamos estudar, nós vamos enfocar o número de outubro de 1866, essa parte do encontro estará a cargo do Genilson Oliveira, que é do CEAL, Centro Espírita André Luiz. E na Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, nós teremos como facilitador o nosso irmão Francisco Lima, que é trabalhador livre do movimento espírita de Fortaleza, do Ceará e, por que não dizer, do Nordeste e do Brasil. Jesus nos abençoe. Eu cantarei agora uma canção para fazer a prece, utilizá-la como prece final deste nosso encontro. Esta canção é de irmãos anônimos, mas pelo estilo eu não duvidaria que fosse também dos amigos de Francisco. A canção é Ceareiros do Cristo. Irmãos, é hora de buscar a vitória do bem contra o mal, peito adentro no lado de cá. O ato bom vencerá o gesto mal, o ensino espiritista triunfará dos que querem colher sua luz, que veio aqui consolidar o consolo prometido por Jesus. Irmãos, é hora de buscar a vitória do bem contra o mal, bem lá dentro no lado de cá. O ato bom vencerá o gesto mal, o ensino espiritista triunfará dos que querem colher sua luz, que veio aqui consolidar o consolo prometido por Jesus. Eis o tempo que é agora, eis o lugar que é aqui. Este fogo de luz já não demora a plantar as bases do porvir. Quem quiser servir na sementeira colherá o bem em que insisto. Trabalhar desde agora a vida inteira com os amigos do além da dianteira, os verdadeiros ceareiros do Cristo. Irmãos, é hora de buscar a vitória do bem contra o mal, peito a Deus